Então vamos começar. Bom, boa noite para todo mundo, né? Acho que nessa altura todo mundo já me conhece. Eu dei a aula passada de espectro paracoroide. A gente dividiu esse tema em duas partes, porque é um tema muito grande. Na aula passada a gente falou sobre a fisiopatologia, né? Os aspectos gerais da síndrome do paracoroide. Falamos dos fenótipos, 7 fenótipos dessa síndrome. E hoje a gente vai falar sobre o tratamento as 3 condições que a gente mais lida no dia a dia, que é a esclerose central, a neovasculopatia paracoroide e também a polipoidal da coroide. Então, começando agora com a esclerose central, a esclerose central é uma das doenças da retina mais comuns em todo o mundo. Atualmente é estimado que ela seja a 4ª causa de retinopatia não cirúrgica mais prevalente em pacientes em países desenvolvidos, perdendo apenas para a DMRI, a retinopatia diabética e para a oclusão de ramo de veia central da retina. Diversos fatores de risco têm sido associados ao desenvolvimento da esclerose central nessas últimas 4 décadas de pesquisa. E essa tabela aqui resume as associações mais bem estudadas. Então, o sexo masculino, em que homens chegam a ter uma prevalência de 6 a 10 vezes maior do que as mulheres, a hipertensão arterial sistêmica, o etilismo, a doença do refluxo gastroesofágico, gestação, o uso de medicamentos psicotrópicos de qualquer natureza, pacientes com rotinas estressantes e aqueles ditos como portadores de personalidade do tipo A, além da associação mais recente com a apneia obstrutiva do sono. E aqui já existe, inclusive, relatos de casos onde o tratamento com CPAP levou à resolução dos quadros de fluxo subretiniano persistente em algum desses pacientes. Além desses fatores, é claro, temos a associação com o uso dos glicocorticoides por qualquer via de administração. Agora, é claro que muitos desses fatores de risco podem ser modificados, enquanto que outros não. Vários oftalmologistas concordam que encaminhar os pacientes que apresentam algumas dessas comorbidades para uma avaliação com outros especialistas é fundamental para otimizar as chances do bom desfecho tanto dos quadros agudos como dos quadros crônicos. Tratar a hipertensão ou encaminhar o paciente com apneia do sono, por exemplo, para avaliação da necessidade de um CPAP, se não for ajudar a melhorar o quadro de cirrose, ao menos vai ajudar a dar alguns anos a mais de sobrevida para o paciente, certo? Particularmente aqui, a questão sobre o uso dos glicocorticoides deve ser analisada com mais atenção, porque, diferentemente do que ocorre para vários outros diagnósticos diferenciais da esclerose central, onde o uso dos corticoides não teria relação com piora e nem a melhora do quadro, como, por exemplo, a DMRI, a doença de Arada ou a esclerite posterior, aqui na serosa, esses medicamentos estão relacionados a um pior desfecho. Eu vou retornar mais na frente sobre essa questão quando eu falar sobre o papel dos corticoides na fisiopatologia da esclerose central. Agora, como ainda estamos tratando sobre o quadro agudo da cirrose, eu queria apenas chamar a atenção para o fato de que, dentre todas as medidas de mudanças nos fatores de risco, a suspensão desses medicamentos é a que mais tem evidência de eficácia. Então, isso aqui é importante. Para todos os pacientes com esclerose central, devemos sempre investigar a história de uso recente ou de uso atual de glicocorticoide. E sempre que possível, tentar suspender o medicamento ou encaminhar o paciente para uma consulta com um clínico para avaliar essa possibilidade. O primeiro tratamento recomendado para tentar abreviar o tempo da duração do descolamento neurosensorial da retina foi a fotocoagulação focal de pontos de vazamento extrafoveais. Esses pontos podem ser identificados pela angiografia. A lógica do tratamento é tentar estimular a ativação do EPR localmente e recuperar a barreira hematorretiniana interna, reduzindo a permeabilidade através do EPR da coro capilar. O efeito clínico dessa modalidade ainda é bastante controverso, já que diversos estudos de melhor qualidade falharam em demonstrar algum benefício em relação à acuidade visual a médio e longo prazo.
Apesar disso, alguns trabalhos sugeriram que a aplicação do laser pode abreviar o tempo de duração do DNS em alguns meses. Agora, é importante destacar também que a aplicação do laser térmico, seja o laser de argônio ou de diodo, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de neovascularização de mácula iatrogênica. E isso pode acontecer em até 8% dos casos tratados, especialmente se o laser for realizado em configurações de alta energia e de mira menor que 100 micras. E tentando reduzir esses riscos associados ao laser termocoagulativo convencional, o laser micropulse tem sido cada vez mais empregado no tratamento de DEPs localizados na área macular. Aqui, geralmente, é feito um grid de disparos com energia sublimiar, limitado à área de vazamento identificado na angiografia. A vantagem desse laser é justamente reduzir o dano térmico causado na retina interna e na coroide, enquanto mantém a sua ação na retina externa e no EPR. Como o tratamento não produz marcas de laser visíveis na retina, ele também está menos associado ao risco de produzir escotomas centrais ou de neovascularização iatrogênica. Essa modalidade tem sido muito mais explorada no tratamento da forma crônica da cirrose. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Em relação à eficácia, um ensaio clínico randomizado envolvendo 88 pacientes não observou diferenças tanto na eficácia quanto no risco de complicações em relação ao laser micropulse versus o laser convencional. E a gente não pode perder de vista também a história natural da cirrose aguda. Cerca de 60% a 90% desses pacientes irão evoluir com resolução completa do fluido subretiniano e melhora da acuidade visual em até 4 meses. O mais difícil, muitas vezes, é manejar a ansiedade do paciente, que costuma ficar muito preocupado com a perda visual aguda e a dificuldade no retorno das atividades pelo período de semanas ou meses. 1/3 até metade dos casos poderão ainda apresentar ao menos uma recorrência no primeiro ano após o episódio agudo. E somente uma minoria, até 16%, irão cronificar apresentando múltiplos episódios de recorrência, alterações pigmentárias difusas e atrofia da retina externa do EPR. Então, como a forma aguda da célula central geralmente evolui sozinha com um bom prognóstico, a maioria dos casos pode ser simplesmente acompanhada de perto. Como comentei na semana passada, apesar do diagnóstico aqui ser, na maioria das vezes, óbvio através da análise multimodal de imagens, a gente precisa se certificar de que não está comendo bola diante de um quadro de retinocoroidite infecciosa, por exemplo. E se formos olhar para o que diz a literatura atual, o tratamento ativo dessa doença somente deve ser recomendado para aqueles casos com perda visual bilateral ou aqueles pacientes que necessitem da recuperação da visão binocular mais urgente, ou para aquela minoria dos casos que não vai se resolver e vai evoluir para a forma crônica da cirrose, que é justamente o que a gente vai ver agora. O primeiro tratamento que eu vou comentar é o PDT, que na realidade é a sigla em inglês para terapia fotodinâmica. Esse tratamento já foi muito utilizado no passado para DMRI exudativa, mas com o surgimento dos antiangiogênicos, a PDT foi caindo em desuso até se tornar muito menos acessível nos dias atuais. Aqui no Brasil, a comercialização do Visudine não é mais liberada pela Anvisa, que praticamente tornou essa modalidade de tratamento indisponível no nosso país. Mas lá fora, o PDT ainda é utilizado, principalmente para o tratamento de doenças primariamente da coroide, como a polipoidal, o hemangioma de coroide, além de, claro, da cirrose central. Então, rapidamente, para quem não conhece esse tratamento, a PDT é realizada com a administração endovenosa de um fotoindutor, que no caso é a verteporfina, cujo nome comercial é Visudine, da Novartis. E esse fotoindutor tem uma afinidade pelo EPR e o endotélio de neovasos, ou seja, ele tende a se acumular rapidamente nas membranas neovasculares e em vasos tumorais. E o que o fotoindutor faz é converter o oxigênio disponível nos tecidos em que ele se acumula em radicais livres de oxigênio e, com isso, induzir um dano celular local, ou seja, nos neovasos e no EPR. Agora, ele só tem essa ação quando é estimulado por uma fonte de luz de comprimento de onda específico,
Então, o tratamento é feito com a aplicação de um laser que tem uma mira configurável para abranger a área que você deseja tratar, e com uma determinada energia, que dependendo do tempo de exposição e da potência do protocolo utilizado, a gente pode fazer de diversas formas. O protocolo original, com a dose padrão do Visudyne, demonstrou uma grande eficácia no tratamento de diversas formas de neovascularização macular, mas também oferecia um risco significativo de perda visual precoce, possivelmente relacionado à atrofia na corocapilar e na PR, dos fotoreceptores. Visando mitigar esse risco, foi proposto um protocolo empregando uma dose reduzida do PDT. Nesse protocolo, o tempo de fluência do laser era reduzido pela metade, visando limitar a ativação do fotoindutor na retina. E diversos ensaios clínicos menores não observaram diferenças na eficácia de ambos os protocolos. Agora, como a ampola do Visudyne é muito cara, uma outra alternativa que surgiu foi a de, ao invés de reduzir a fluência do laser, aplicar somente metade da dose do fotoindutor, ou seja, usar somente meia ampola. Daí surgiu também um protocolo chamado Half Dose PDT. Em relação à eficácia das duas estratégias, o que temos de evidência disponível sugere que não há diferença. Bom, estudos não controlados demonstraram que a PDT leva a alterações anatômicas que poderiam justificar sua eficácia no tratamento da cirrose crônica, como a redução sustentada da espessura coroidiana e também a redução no líquido subretiniano. Uma meta-análise de 2014, que conseguiu reunir quase 20 estudos não randomizados, concluiu que a PDT pode resultar na melhora da acuidade visual em médio prazo nesses pacientes. Bom, o laser micropulso vem se tornando bastante popular no tratamento da cirrose crônica devido à grande dificuldade no uso da PDT. O tratamento é direcionado às áreas de líquide e de hiperpermeabilidade na coroide detectadas pela angioflu e pela endocianina verde. Como eu já disse, esse laser não produz queimaduras visíveis na retina e, dessa forma, procura ter uma ação mais seletiva no EPR e nos fotoreceptores. Isso permite, inclusive, que ele seja também aplicado na região perifoveal. O mecanismo de ação do laser micropulso ainda não é completamente compreendido, mas acredita-se que ele induz a ativação do EPR, fazendo com que ele recupere a sua função de bomba de barreira hematorretiniana. Diversos estudos têm aplicado protocolos bastante diferentes da técnica de micropulso de alta densidade. Vários parâmetros podem ser configurados e, como o objetivo não é marcar a retina, fica difícil definir a potência dos pulsos para cada nível de pigmentação do EPR. Bom, eu obviamente não tenho experiência no uso desse laser, mas acredito que o Dr. Michel tenha, então deixo para ele comentar mais sobre esse ponto aqui. Cerca de 50% dos pacientes vão necessitar de uma segunda aplicação do laser. E, para mim, acredito que aqui seja uma outra vantagem do laser micropulse, porque nos permite individualizar a intensidade do tratamento conforme a evolução do paciente. Já a PDT, por outro lado, apesar de uma segunda aplicação ser teoricamente possível em qualquer caso refratário, ela deve ser avaliada com cuidado, devido ao aumento no risco de infarto de coroide e dano isquêmico na retina. Além disso, vale a pena mencionar que as evidências têm sugerido que o micropulso demonstra melhores resultados em olhos com poucos pontos de vazamento em áreas mais focais de hiperpermeabilidade. Já existe um grande número de ensaios clínicos comparando o PDT com o laser micropulso na cirrose central crônica ou persistente. Aqui eu vou falar sobre o PLACE, que é um trial geralmente muito citado. Nesse ensaio, foram randomizados 179 pacientes para o tratamento com laser ou PDT, que tinham o diagnóstico de cirrose crônica confirmado pela análise multimodal de imagens e com um tempo de fluido subretiniano de pelo menos 6 semanas. Nesse estudo, o grupo tratado com PDT apresentou maiores chances de resolução do fluido após 6 semanas e também após 6 meses de tratamento, além de apresentar melhor acuidade visual em 6 semanas, quando comparado com o micropulso.
A sensibilidade pela microperimetria também foi significativamente melhor no grupo tratado com PDT. E aqui é importante chamar a atenção para que, apesar dessa melhora precoce em relação ao laser, após 7 meses, ambos os tratamentos resultaram em ganhos de letras semelhantes. Também não houve diferença na taxa de eventos adversos. Agora, é verdade que o PLACE foi desenhado para avaliar a resolução completa do fluido como desfecho primário. Isso porque, como já sabemos, o tempo de permanência do líquido subretiniano está relacionado à perda de fotorreceptores e alterações degenerativas na retina. E, nesse aspecto, o PDT foi superior ao micropulse com folga, resultando na chance de resolução de fluido quase 2,5 vezes maior do que o laser. Em 2020, o mesmo grupo publicou os resultados do estudo REPLACE, que investigou se haveria benefício em realizar o crossover de tratamento entre os pacientes que não tiveram resposta ao PDT ou ao micropulse no estudo PLACE. Ou seja, 30 pacientes que fizeram micropulse, mas que ainda mantiveram fluido subretiniano ao final do follow-up, mudaram de tratamento e fizeram agora o PDT. E, do outro lado, 10 pacientes que não apresentaram melhora inicialmente com o PDT fizeram switch para o micropulse. Os resultados do estudo revelaram que, após 6 semanas de tratamento, 81% dos pacientes que fizeram switch para o PDT apresentaram resolução completa do fluido, enquanto que nenhum paciente que realizou o micropulse teve melhora. Já após 1 ano de follow-up, 78% do grupo do PDT mantinha a retina sem fluido, enquanto que 60% do grupo do laser micropulse também apresentou melhora. Aqui é importante se atentar que o protocolo de estudo permitia um retratamento para os pacientes que ainda não apresentavam uma resposta completa na avaliação de 6 semanas. Ou seja, os quase 20% que não responderam com o switch para o PDT fizeram uma nova sessão de PDT. E 100% dos pacientes do switch para o micropulse fizeram uma nova aplicação de micropulse. Na avaliação estatística, somente o grupo que fez o protocolo de crossover para o PDT é que apresentou uma melhora anatômica significativa. Já em relação à acuidade visual, após 1 ano de follow-up, o grupo do PDT apresentou uma discreta melhora de 2,4 letras, enquanto que o grupo que fez o switch para o laser perdeu quase 1 letra. Mas em ambos os grupos, essas mudanças não foram consideradas estatisticamente significativas. Bom, então, resumindo, o que esses 2 estudos mostraram para a gente? Eles mostraram o seguinte: em termos de acuidade visual de alto contraste, ou seja, tabela do ETDRS, a médio prazo, entre 8 meses a 1 ano, não tem diferença no tratamento com micropulse ou no tratamento com PDT. Agora, em termos de melhora anatômica e melhora da microperimetria, aí o PDT é melhor que o micropulse. E se você tentar o micropulse como primeira alternativa e não melhorar, tem benefício de tentar o PDT. Agora, nos casos em que o PDT foi o primeiro tratamento e falhou, aí nem adianta fazer micropulse que não vai melhorar. Então, a gente falou sobre o PDT e o laser micropulse. Agora, vamos conversar sobre uma outra modalidade de tratamento que tem sido muito discutida nos últimos anos, principalmente após a publicação dos resultados do estudo VICE, que comparou a eficácia de um antagonista da aldosterona versus o tratamento placebo. Mas antes de falar sobre esses fármacos, acredito que vale a pena comentar sobre de onde surgiu todo esse interesse pelo uso dessa classe de diuréticos. E para chegar nesse ponto, eu preciso explicar rapidamente o que nós sabemos até o momento sobre o papel dos glicocorticoides na fisiopatologia da esclerose central. Então, existem basicamente 2 grupos de hormônios corticoides produzidos no organismo: os glicocorticoides e os mineralocorticoides. A aldosterona é um importante hormônio da família dos mineralocorticoides, sendo produzido nas glândulas suprarrenais, atuando principalmente na regulação do balanço hidroeletrolítico dos rins. Já o cortisol é o glicocorticoide endógeno mais importante, produzido também nas suprarrenais e atua em diversos sistemas do organismo, como no metabolismo da glicose, na variação da pressão arterial, no funcionamento do sistema imunológico e em muitos outros.
Assim como existem essas formas endógenas de corticoides, existem também as formas exógenas, que são as utilizadas no tratamento de diversas doenças. A hidrocortisona, por exemplo, é a forma sintética do cortisol. A maioria dos corticoides exógenos disponíveis tem tanto efeito glicocorticoide quanto mineralocorticoide, mas em diferentes proporções. As evidências iniciais sobre o possível envolvimento dos glicocorticoides com a célula central vieram de estudos observacionais, onde se percebeu uma maior prevalência dessa doença em pacientes que faziam uso dessas medicações. E depois disso, estudos experimentais observaram que a sobrecarga de aldosterona em ratos produzia alterações retinianas bastante similares àquelas encontradas na célula central, como o aumento na espessura da coroide, a dilatação dos vasos coroidianos e até mesmo disrupção na camada do EPR e o aparecimento de débitos focais. E uma possível explicação para essa relação apareceu com a descoberta de que as células de Miller e o EPR contêm receptores para mineralocorticoides e que esse hormônio, em níveis fisiológicos, poderia estar relacionado no controle da expressão de canais de cálcio e de potássio envolvidos no equilíbrio hidroeletrolítico na matriz interfotorreceptora. Além disso, já se sabe que há vários anos, e vários anos a gente já sabe que a expressão aumentada desses receptores nos diversos outros tecidos no organismo é um evento comum a várias doenças vasculares. No caso da hipertensão arterial, por exemplo, os agentes bloqueadores dos receptores da aldosterona atuam reduzindo o estresse oxidativo, a inflamação crônica e a remodelação vascular hipertrófica, já sendo utilizados de rotina em pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo. Agora, falando um pouco mais sobre essas drogas, hoje temos disponíveis duas classes de antagonistas da aldosterona. A espironolactona foi o primeiro a surgir, sendo aprovado o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial sistêmica, também usada como poupador de potássio em pacientes que usam diuréticos que causam hipopotassemia, além de ser bastante prescrita para outras condições como edema generalizado secundário à insuficiência hepática avançada e outras. Esse medicamento tem uma afinidade bastante potente e não específica para os receptores mineralocorticoides, também interagindo com os receptores de progesterona, levando a efeitos colaterais dose-dependentes bastante complicados, como ginecomastia, disfunção erétil, redução de libido e irregularidade no ciclo menstrual. A eplerenona já é uma droga da classe dos antagonistas mineralocorticoides seletivos, ou seja, não interagem com os receptores de progesterona. Ela foi desenvolvida justamente para mitigar esses efeitos colaterais indesejados e tem as mesmas indicações clínicas que a espironolactona. Mas como possui uma seletividade específica, ela também é cerca de 40 vezes menos potente que a outra classe, possuindo também uma meia-vida plasmática bastante menor, cerca de 3 horas, quando comparado com as 7 horas da espironolactona. Hoje em dia, essa droga não é disponível no Brasil. Por aqui, a gente só tem o Aldactone, que é a espironolactona mesmo. Então, entender como esses medicamentos surgiram no universo da célula central ficou bastante simples. Já tínhamos claro que existia uma forte associação entre o hipercortisolismo e a célula central. E somamos a isso ao conhecimento que ganhamos sobre o possível papel dos receptores mineralocorticoides na regulação do equilíbrio hidroeletrolítico da retina da coroide. Dessa forma, foi natural olhar para os antagonistas da aldosterona como possíveis adjuvantes no tratamento da cirrose. São medicamentos bastante baratos e disponíveis, possuindo uma grande experiência clínica no tratamento de várias outras doenças e apresentando efeitos colaterais manejáveis, que não eram dos piores se a gente pensar que ainda não existem outras alternativas para essa condição. E devido ao perfil de efeitos colaterais, a eplerenona, que é o antagonista seletivo, apesar de ser menos potente, foi a droga escolhida pela maioria dos trabalhos. Eu trago aqui três estudos da década de 2010 que avaliaram a eplerenona em casos de cirrose crônica refratária. E como vocês podem ver, os resultados foram controversos. Na verdade, nos últimos 20 anos, foram publicados vários outros trabalhos sobre esse tema. Mas o que eu quero mostrar aqui
com esses três é só uma coisa. A gente sempre acaba topando com resultados controversos. E a hipótese era boa e o mecanismo de ação fazia sentido do ponto de vista biológico. Então, muitos colegas começaram a usar esses medicamentos na prática clínica e também constataram bons resultados. Essa imagem, por exemplo, ilustra um quadro avançado de cirrose central bilateral em um homem de 77 anos. Após 3 meses do início da eplerenona, 50 mg dia, foi observada uma grande melhora do edema intrarretiniano, que se manteve estável após 12 meses de tratamento. Então, apesar de casos como esse nos animarem para o uso dos antagonistas da aldosterona, a gente não pode perder de vista o que se espera realmente do próprio curso da doença. A grande maioria dos casos agudos vão melhorar sozinhos em até 4 meses, e a minoria dos casos que cronificam costumam evoluir com uma grande variação do fluido subretiniano no passar dos meses, apresentando período de melhora e de piora. Então, o que nós devemos buscar é um estudo clínico bem conduzido e que realmente comprove ou não a eficácia dessas drogas. E essa controvérsia melhorou um pouco com a recente publicação de um já aguardado trial envolvendo 22 hospitais e 114 pacientes, né? Foi o VICE, que publicou os resultados de 12 meses de follow-up em janeiro de 2020 na revista Lancet. Nesse estudo, a eplerenona foi comparada com o tratamento placebo em pacientes com cirrose crônica de duração maior ou igual a 4 meses, que eram virgens de outros tratamentos. O desfecho primário foi a acuidade visual final. E aqui, apesar da torcida para que desse certo, o uso da droga não demonstrou nenhum efeito superior ao grupo placebo em relação à acuidade visual. Mas como esse estudo está em amplo debate, né, já que foi publicado há pouco tempo, eu acredito que seja útil chamar a atenção para alguns pontos que devem ser ponderados. Primeiramente, o estudo acabou incluindo uma população com acuidade visual baseline boa, o que nesses casos pode limitar o ganho de letras pelo efeito teto, o efeito ceiling. Apesar disso, os grupos estavam bem pareados em termos de visão e os pacientes tratados com placebo ganharam uma média de 4 letras, o que ainda está dentro do limiar de discriminação estatística do trabalho, que foi de 5 letras. Vale a pena citar também que a média da altura do fluido subretiniano e da espessura da coroide central, baseline, foi maior no grupo tratado com a eplerenona do que no grupo controle. E, por fim, a eplerenona é um medicamento bem menos potente do que outros da mesma classe, como a espironolactona. Mas, ainda assim, o seu uso tem sido preferido devido aos potenciais efeitos colaterais da espironolactona, que podem ser maiores em tratamentos mais prolongados ou em pacientes com outras comorbidades sistêmicas. Então, eu acredito que nesse tópico sempre cabe muita discussão, mas, de certa forma, o VICE acabou gerando algum norte sobre a prescrição de antagonistas da aldosterona no tratamento da cirrose central. O estudo alcançou uma boa qualidade metodológica ao ter sido realizado de forma randomizada, duplo cego, inclusive com um compliance dos participantes nas visitas de segmento de quase 99%. Estudos prévios não alcançaram esse nível metodológico. E, ainda assim, vários desses trabalhos também falharam em comprovar algum efeito desses medicamentos. Então, definitivamente, a gente não pode dizer que o VICE colocou um ponto final na questão dos antagonistas da aldosterona. Mas acredito que ele veio abrir nossos olhos sobre a importância da realização de ensaios clínicos bem conduzidos para guiar a nossa conduta diante de novos tratamentos. Bom, e quanto aos casos que complicam com neovascularização de coroide? Para esses, a terapia com antiangiogênico continua sendo a nossa primeira escolha. Aqui a gente acaba extrapolando os resultados dos estudos que embasaram o uso dos anti-VEGF no tratamento da DMRI neovascular. Muito porque, na verdade, vários pacientes com neovasculopatia pacocoroide acabaram sendo tratados como DMRI, devido à dificuldade diagnóstica no passado. Não existem ensaios clínicos comparando a eficácia dos diferentes antiangiogênicos disponíveis. Mas, via de regra, todas as 3 drogas tendem a alcançar bons resultados em esquemas de tratamento PRN, com dose de carga mensal variando entre 3 a 6 injeções nos protocolos de estudo.
E quando comparamos a evolução da neovasculopatia pacoroide com a DMRI, observamos que esses pacientes costumam, em geral, responder muito melhor ao antiangiogênico, evoluindo com menos recidivas a longo prazo. Como já foi dito, a PDT também apresenta bons resultados quanto à redução da hiperpermeabilidade e da espessura da coroide, aqui nesses casos. Alguns trabalhos, inclusive, já relataram efeitos sinérgicos na associação da PDT com os antiangiogênicos. Mas, em geral, devido à maior segurança e disponibilidade dos anti-VEGFs, prefere-se iniciar com essas drogas e utilizar o PDT como terapia de resgate quando disponível. Esse trabalho aqui é muito interessante e avaliou o efeito do bevacizumab em pacientes com cirrose central que apresentavam DEPs planos e irregulares. A gente já sabe que esses DEPs possuem uma grande relação com a presença de neovascularização. Aqui os pacientes foram separados em 2 grupos de acordo com as características morfológicas dos DEPs. Os DEPs focais são aqueles também chamados de DEPs simples, que se apresentam com um interior hiporreflectante e homogêneo, e que são justamente os mais comumente encontrados na cirrose central. Os FIPEDs são aqueles DEPs planos e irregulares, que muitas vezes se apresentam com essa discreta separação entre o EPR e a membrana de Bruch, formando um sinal que é conhecido como o sinal do duplo contorno. Essa imagem do OCT traz um exemplo de DEP plano e irregular. O que o trabalho observou foi que o padrão de evolução da doença e a resposta ao tratamento com antiangiogênicos se diferenciava significativamente entre os 2 tipos de DEPs. Os FIPEDs apresentavam uma duração do DNS muito maior e tinham menos chance de resolução espontânea do fluido. E de forma contrária a esse pior prognóstico na história natural dos FIPEDs, esses FIPEDs geralmente respondiam muito melhor ao tratamento com o bevacizumab. E usando a OCTA, foi possível observar que havia sinal de fluxo sugestivo de membrana neovascular em mais de 40% dos casos de FIPEDs, contra apenas 10% dos casos que tinham DEPs focais. Ou seja, nesse estudo, o que esse estudo mostra para a gente é que devemos ter um alto grau de suspeita para neovascularização em casos de DEPs planos como esse da foto. E saber que, caso iniciar o tratamento com as injeções, é possível esperar uma boa resposta terapêutica. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre cirrose central crônica e sobre a neovasculopatia pacoroide. Agora a gente vai avançar e vai falar sobre uma outra apresentação do espectro pacoroide. Na aula passada, a gente comentou sobre as particularidades clínicas dessa forma de neovascularização, bem como sobre os principais achados e biomarcadores dos exames multimodais de imagem. Agora vamos aproveitar esse gancho e falar sobre o papel dos antiangiogênicos no tratamento da vasculopatia polipoidal da coroide, assim como do PDT. Então, para entender um pouco da história natural da polipoidal, eu trouxe aqui um trabalho prospectivo que acompanhou 12 pacientes caucasianos pelo período de 2 anos. E de acordo com esse estudo aqui, aproximadamente metade dos pacientes com VPC mantém a acuidade visual estável, podendo ou não apresentar regressão espontânea dos pólipos. Já a outra metade evolui muito mal, com quadros de sangramento macular recorrente, exudação, atrofia e fibrose subretiniana. Diferentes classificações para polipoidal já foram propostas. Gostaria de comentar apenas uma delas, publicada em 2014 por Tan e colaboradores. Nesse trabalho, foram identificados 3 grupos de pacientes de acordo com as características morfológicas dos pólipos, vistas na angiografia com a endossanguina verde e pelo padrão de resposta ao tratamento com PDT. O tipo A foi definido pela presença de pólipos de hiperfluorescência precoce, ou seja, juntamente com o início da fase de enchimento coroidiano, sem ponto de origem comum identificável, mas apresentando canais que se interconectavam com as lesões. Os tipos B e C demonstravam o padrão típico de BVN, com uma hiperfluorescência progressiva através de um vasonutridor primário. A diferença entre esses 2 tipos é que o tipo B não apresentava líquido tardio, enquanto que o tipo C apresentava.
O percentual de olhos com acuidade visual maior ou igual a 20/40 ao final dos 5 anos de segmento do estudo foi maior em pacientes com pólipos do tipo A, seguidos pelo tipo B e depois o C. Além disso, o tipo A, que a gente também chama de pólipos em cacho de uva, se relacionou muito mais a episódios de hemorragia subretiniana recorrente. Mas mesmo com esses sangramentos, esses cachos de uva aqui costumam evoluir bem se você tratar com PDT. Já os outros tipos, que são marcados pela presença dessas BVN bem desenvolvidas, evoluem pior porque esses vasos continuam a exudar mesmo com tratamento. Então, a fotocoagulação focal foi um dos primeiros tratamentos disponíveis para polipoidal. O objetivo aqui era destruir os pólipos identificados na angiografia. Dessa forma, não era possível tratar lesões justafoveais ou subfoveais. Hoje em dia, essa modalidade terapêutica caiu em desuso pelo surgimento dos novos tratamentos menos destrutivos. Ainda assim, existem séries de casos com bons resultados usando o laser focal como terapia adjuvante em lesões distantes da fóvea. Vale lembrar que o maior risco relacionado ao laser, além de, é claro, o escotoma paracentral e o alargamento da cicatriz, é a alta taxa de recorrência das lesões. E isso acontece porque é muito difícil conseguir destruir completamente a rede vascular que alimenta os pólipos. Já a PDT foi uma modalidade terapêutica que ganhou muita força no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Muitos estudos já comprovaram a eficácia desse tratamento na estabilização ou na melhora da acuidade visual, além de poder levar à regressão das lesões polipoidais em até 80% a 95% dos casos. Mas esses resultados, inicialmente animadores, começaram a ser questionados quando surgiram os reportes de follow-up tardio dos pacientes tratados. Uma meta-análise realizada por Von e colaboradores em 2015 revelou que, na maioria dos casos, havia uma perda significativa da visão recuperada após o primeiro ano de tratamento, com retorno para o baseline ou até piora após 3 anos. Casos de recorrência, obviamente, estavam associados a um pior prognóstico visual, o que chegou a ocorrer em mais de 70% dos casos tratados em alguns estudos. Nesse gráfico, ao lado aqui, podemos observar o declínio gradual da acuidade visual após o primeiro ano de tratamento, principalmente nessa linha pontilhada, que representa o grupo de pacientes que tiveram recorrência na exudação. Como esse gráfico está em logMAR, os valores mais próximos de zero no eixo vertical representam uma acuidade visual melhor. É por isso que a linha está caminhando para cima, indicando piora da visão. É interessante observar que os pacientes que não tiveram recorrência da exudação apresentaram uma estabilização da acuidade visual, representada por essa linha preta não pontilhada. E isso corrobora com o que a gente espera do perfil de segurança do tratamento com PDT. E depois da PDT, os antiangiogênicos foram naturalmente os próximos passos, né, na evolução do tratamento da polipoidal, tomando carona nos bons resultados que se via com o tratamento da DMRI, pelos estudos pivotais da Marina e do ENCOR. Né? Nesse último tópico da aula, eu vou me limitar a discutir apenas os 3 estudos mais importantes com relação à eficácia dos anti-VEGF no tratamento da VPC, que foram o Everest 1, o Everest 2 e o Planet. Apesar de terem ocorrido outros estudos pivotais anteriores a esses trials, como, por exemplo, o Pearl e o Laptop, esses aqui que vamos analisar são os que realmente servem para a nossa base, a nossa conduta com relação ao tratamento atualmente mais aceito para polipoidal. Então, começando com o Everest 1, esse estudo foi um trial de fase 3 que comparou a eficácia da PDT isolada ou em associação ao ranibizumab versus o ranibizumab em monoterapia. No follow-up de 6 meses, o estudo demonstrou que tanto a PDT isolada como em combinação ao antiangiogênico resultavam em maiores taxas de fechamento completo dos pólipos quando comparado com o ranibizumab em monoterapia. Mas apesar de não ter sido desenhado para poder ter um poder estatístico capaz de identificar diferença na acuidade visual, o trial observou que, comparando os 2 regimes de monoterapia, o antiangiogênico resultava uma discreta melhor acuidade do que o PDT.
O Everest 1 contou com apenas 61 pacientes, mas abriu as portas para que um outro estudo multicêntrico mais robusto fosse realizado. Então, o Everest 2, que teve os resultados do primeiro ano, publicado em 2017, envolveu agora 322 pacientes. Nesse estudo, houve um maior benefício na terapia combinada, tanto na regressão de pólipos quanto no ganho de visão, uma diferença de mais 3,2 letras em relação à monoterapia com ranibizumab. Só quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Esse estudo multicêntrico foi realizado na Ásia, né? E a gente sabe que a população asiática, além de ter uma prevalência aparentemente muito maior de polipoidal do que os latinos e os caucasianos, neles o padrão de neovascularização mais comum é aquele envolvendo o centro da mácula e do tipo B e C, daquela classificação que eu comentei no início da apresentação. Já nas outras etnias, o padrão peripapilar parece ser o mais prevalente. Bom, nesse gráfico em barras aqui da direita, é possível observar como a combinação do PDT com ranibizumab resultou em taxas de fechamento dos pólipos 2 vezes maior. Além disso, o grupo da associação acabou precisando de menos injeções de anti-VEGF, no regime PRN, 4 injeções contra 7 na monoterapia. No final do ano retrasado, foi publicado no JAMA os resultados de follow-up de 24 meses no Everest 2. Devido a razões éticas, após o primeiro ano de condução do estudo, os participantes randomizados para o grupo de monoterapia com ranibizumab poderiam fazer o switch para o tratamento combinado com PDT, se houvesse indicação clínica. Mas, por conta de razões logísticas do calendário do estudo, somente 10% dos pacientes elegíveis para fazer esse switch fizeram esse switch. Ou seja, 90% dos pacientes da monoterapia concluíram o follow-up de 2 anos mantendo-se em monoterapia, sem PDT de resgate. E o que a gente pode ver nesse gráfico é que os resultados para o grupo da associação de ranibizumab mais PDT continuaram superiores ao grupo que fez antiangiogênico isolado. E, por fim, o aflibercept também foi estudado em regime de monoterapia ou em terapia combinada com PDT no estudo Planet, que teve os últimos resultados publicados em 2018. Aqui, todos os pacientes receberam aflibercept mensal durante 3 meses, como dose de carga. Tá? No 4º mês, aqueles com resposta subótima ao tratamento foram randomizados para receber terapia de resgate com PDT ou manter o antiangiogênico em monoterapia mensal. Os critérios de resgate estão aqui na tabela da esquerda. Basicamente, incluem parâmetros de atividade da doença, como presença de fluido subretiniano, pólipos com líquidos ou pouca melhora na acuidade visual. O estudo não observou diferença nos ganhos de visão entre ambos os grupos, que foi de aproximadamente mais 11 letras. Um achado interessante foi de que poucos pacientes necessitaram de terapia de resgate após a 3ª dose do aflibercept, uma média de 13 pacientes para ambos os braços do estudo. E também não houve diferença estatística na redução da espessura retiniana central ou na taxa de regressão dos pólipos. Agora, a gente tem que ter cuidado ao interpretar os resultados desses 2 estudos lado a lado. Isso porque foram adotadas estratégias diferentes de tratamento e de segmento dos pacientes. Enquanto o Everest 2 realizou uma dose de carga mensal de 3 meses e esquema PRN com avaliação mensal, o Planet realizou a mesma carga de 3 meses, mas com um plano de manutenção com aplicações fixas a cada 8 semanas. O total de injeções ao final de um ano não diferiu entre ambos os estudos, tá? 7 no Everest e 8 no Planet. Ainda não há um consenso sobre qual estratégia de tratamento é mais eficaz em pacientes com polipoidal. E também não existe nenhum ensaio clínico de boa qualidade comparando lado a lado a eficácia dessas 2 classes de antiangiogênicos. Dessa forma, a maioria dos especialistas prefere seguir uma dessas 2 táticas empregadas por esses estudos. O Everest e o Planet foram importantes porque demonstraram o benefício da monoterapia com anti-VEGF em casos de polipoidal. E aqui vale a pena chamar a atenção para um outro ponto. Nas aulas sobre o tratamento da DMRI exudativa, vimos que, tanto para membranas do tipo 1 como as do tipo 2 ou 3, os antiangiogênicos intravítreos são considerados o tratamento padrão ouro atual.
raramente se considera indicar PDT como resgate, preferindo-se, antes disso, realizar o switch entre as classes de anti-VEGF ou mesmo completar as 6 injeções mensais. Isso porque na DMRI, em geral, é uma doença que responde bem ao antiangiogênico. Mas aqui na polipoidal a conversa já é um pouco diferente. Perceba que, nessa situação, a resposta com as injeções é mais variável. E a PDT ainda permanece como uma opção de primeira linha no tratamento combinado, aumentando as taxas de sucesso no fechamento dos pólipos, como demonstrou o estudo Everest 2. O problema é que cada vez mais esse tratamento tem se tornado menos disponível, né? Além disso, para casos refratários ao anti-VEGF, a PDT é o tratamento de resgate mais indicado, já que não há evidências de benefício no uso de corticoides intravítreos e a fotocoagulação destrutiva é impossível em lesões próximas da fóvea, além de apresentar uma taxa de recorrência bastante alta. Como o Planet não observou diferença entre a monoterapia e a terapia combinada em pacientes virgens de tratamento, corroborando com outros estudos que também relataram uma boa resposta no fechamento de pólipos com aflibercept, muitos retinólogos preferem começar o tratamento da polipoidal com a Eylea. E é por esses detalhes no tratamento que o diagnóstico diferencial entre a DMRI e a vasculopatia polipoidal deve ser sempre realizado. Por fim, a hemorragia submacular maciça é uma complicação rara, mas bastante grave na evolução da polipoidal. Ela tem uma incidência no primeiro ano estimada em 2,5%, tá? Mas aumenta para até 30% após 10 anos de segmento. Quando não tratada, o prognóstico se torna bastante ruim, uma vez que apenas 11% dos pacientes recuperam uma visão melhor do que 20/200 após 2 anos. E isso ocorre porque, como já sabemos, o sangue no espaço subretiniano induz inflamação e atrofia da retina. E o que temos de opção para tratamento? Bom, as hemorragias menores geralmente respondem bem à monoterapia com antiangiogênico. Mas casos com sangramento extenso, como, por exemplo, esse aqui das imagens do lado, geralmente se beneficiam mais da abordagem cirúrgica. Várias técnicas podem ser empregadas. A injeção de gás expansível com a posição de cabeça face down, para que a bolha desloque o sangue para fora do polo posterior, geralmente alcança bons resultados em casos com até 72 horas de evolução. O RTPA pode ser injetado juntamente com gás, aumentando as chances de sucesso de acordo com algumas séries de casos publicados. Casos de evolução mais tardia ou refratários à injeção de gás podem ser manejados com a vitrectomia posterior, novamente deixando gás e fazendo a posição de cabeça, com ou sem a injeção de RTPA na cavidade vítrea. Existe também a técnica de injeção subretiniana do RTPA durante a vitrectomia, com o objetivo de aumentar as chances de trombólise do sangue coagulado e facilitar o seu deslocamento pelo gás. Comparar os resultados entre essas diferentes técnicas é bastante difícil, porque na prática sabemos que as intervenções mais invasivas geralmente ficam reservadas para os casos mais avançados e com maior tempo de evolução, ou seja, aqueles casos já com pior prognóstico mesmo. Mas algumas séries de casos retrospectivos, né, avaliando pacientes com até 7 ou 10 dias de sangramento, não demonstraram diferenças na visão final entre a injeção simples de gás com RTPA ou a vitrectomia com o trombolítico subretiniano. Seja qual for a técnica empregada, o tratamento com anti-VEGF mensal deve ser sempre continuado, uma vez que parece reduzir o risco de novos sangramentos. Então, era isso, falando sobre o tratamento, que é a mais importante, mais interessante do tratamento dessas duas condições, e terminando a parte de espectro paracoroide.